Nós vamos encerrar com um painel também de suma importância, assim como os que antecederam. Então, desde já, eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas e moderador pela participação em nome da Bicripto. Nosso próximo painel, que vai fechar com chave de ouro, o Criptorama 2024, tem o título de Economia Digital Segura, Melhores Práticas e Inovações. E para esta ocasião, eu gostaria de pedir que se sente ao centro, seja muito bem-vindo, ele que fará a moderação, o Superintendente de Relações Institucionais do Banco Itaú. Recebamos com uma salva de palmas, Jorge Lima. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Jorge. Contaremos com a participação do sócio do VDV Advogados, Eduardo Paiva. Seja muito bem-vindo. E ambos estarão acompanhados pelo sócio no CBA Advogados, Rodrigo Borges. Rodrigo, bem-vindo também. Eu vou pedir que nós coloquemos aqui o nosso timer, por gentileza. E passo a palavra ao nosso moderador, por favor, agora é com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Vou quebrar o protocolo aqui, vou pedir para o Rodrigo... Dá um pouquinho mais de volume para o vermelho, por gentileza, Fará, por favor. Vocês estão me ouvindo? Vou falar mais alto aqui para... Sei que é o último painel. Vamos começar aqui. Muito obrigado. E obrigado a vocês aí, heróis da resistência no último painel, num feriado. Bom, pessoal, boa tarde. Temos um painel aqui. Vou apresentar o nosso time e pedir para ficar aqui até para facilitar a conversa e não ficar, né, igual uma partida de tênis aqui, movimentando toda hora. Mas, bom, temos hoje o Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, advogado, sócio no CBA, membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, mentor da Next da Fenasbac, colunista da MIT Technology Review, pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Excelente. E ao lado dele temos o Eduardo de Paiva Gomes, doutorando pela PUC São Paulo também, mestre FGV Direito São Paulo, em Direito Tributário, mestre em Ciências da Computação em Blockchains e Moedas Digitais na UNIC, conselheiro do Conselho Municipal de Títulos, CMT, e sócio da VDV e Paiva Gomes Advogados. Bom, muito boa tarde. Vou começar aqui o nosso painel com algumas provocações iniciais aos nossos painelistas. E, bom, dando início aqui ao nosso tema de inovação, Rodrigo, por favor, queria que você comentasse aqui, dado o crescimento do uso de criptomoedas e ativos digitais no Brasil, como equilibrar a inovação e a segurança no mercado cripto para proteger consumidores e o sistema financeiro? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado a Bicripto aí pelo convite, pela organização do evento. Obrigado a vocês aqui que estão aguentando até o final para acompanhar esse painel. O Jorge, o Eduardo, um prazer dividir aqui com vocês. Esse tema, Jorge, ele é super interessante, como a gente equilibrar essas coisas, porque até a gente estava conversando ali atrás, nós três, sobre os desafios que a gente tem regulatórios quando a gente fala de regular uma nova tecnologia, regular um mercado inovador, porque muitas vezes a gente não sabe para onde aquele mercado, para onde ele vai caminhar. Então, é o cuidado de, ao se regular, ao trazer uma regra nova a esse mercado, que a gente não cria um obstáculo para o seu desenvolvimento. E acho que nisso, no Brasil, a gente foi bastante feliz, se a gente olhar um pouco o histórico da regulação que a gente tem, a 14478, que é a legislação que trata hoje sobre o nosso mercado, que ele veio num caráter muito principiológico, então permitindo que o regulador infralegal traga as disposições específicas para esse mercado, que traz uma maior agilidade e possivelmente uma discussão mais técnica em relação às nuances do mercado. Então, acho que é muito esse desafio de como a gente trazer trazer regras que protejam os investidores, protejam o mercado, mas ao mesmo tempo não trave a inovação. A gente sabe que a inovação ela não vai deixar de se desenvolver por uma regulação mal colocada, mas você pode criar obstáculos, ela pode demorar. Então, ela pode... Imagina se alguém lá atrás tivesse criado uma lei que especificasse que a internet era só, porque quando ela foi criada era troca de mensagens entre laboratórios, se a internet só pudesse ser utilizado para aquilo. A gente não ia deixar de usar a internet como a gente usa hoje para tudo, mas talvez demoraria um pouco mais
a gente destravar. Acho que é um pouco disso, esse desafio de como equilibrar. Excelente, obrigado, Rodrigo. A gente sabe que uma boa regulação, ela promove, ela protege, né? E isso é super importante. E acho que o Brasil, como um player super relevante dentro do mercado global de cripto, necessitamos uma regulamentação que seja debatida com a sociedade e que seja à altura dos participantes dentro desse ecossistema. Bom, passando aqui para o Eduardo. Dentro aqui da nossa dinâmica, né, eu queria saber, Edu, quais são os principais desafios jurídicos relacionados à regulamentação de ativos digitais no Brasil? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Parabenizo a ABCripto pelo evento, nas pessoas do Bernardo Slur, do pessoal de toda que conseguiu concretizar esse nosso encontro aqui num momento muito propício. Diversas consultas públicas do Bacen, consulta pública da Receita Federal. Agradecer também essa oportunidade na pessoa do Thiago Severo, responsável pela diretoria jurídica da ABCripto. Hoje, tal como em outros países, a gente sempre tem reguladores disputando, e aqui eu não digo uma postura de disputa ativa, agressiva, não é isso, mas existe uma zona, né, passível de ser regulada, e existem diversos players para regular essa zona, essa área, né? E no Brasil, eu concordo, né, com o Borges, que, no sentido de que a nossa lei, embora principiológica, ela deu uma orientação muito clara, tá? Delegando, a lei diz isso, né, a uma autoridade integrante do Poder Executivo Federal, né? E tivemos a delegação ao Banco Central do Brasil para regular as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Eu abro aqui um pequeno parênteses, apenas para esclarecer que muito se diz que seria uma lei que regulou aí o mercado da criptoeconomia, seria o marco legal dos criptoativos, mas o Brasil adotou uma outra postura. O Brasil seguiu alguns países que decidiram e preferiram regular os participantes, o prestador de serviço de ativo virtual, aquela pessoa jurídica que desempenha aquela atividade, e qual que é essa atividade? Uma daquelas listadas na Lei 14.478. Tudo seria muito claro, né, e a gente não estaria aqui discutindo nesse painel qual seria a competência de cada regulador, se também os produtos fossem estanques, né? A gente sabe que na economia digital e na digitalização da economia tradicional existem muitas zonas cinzentas, né? A gente saiu aqui de uma vertente de ter aquela noção de mercadoria enquanto um bem físico e a divisão clara quanto serviço, para ter uma evolução de que a gente hoje vive uma total servicização, e a gente não sabe se aquilo é mercadoria, se aquilo é serviço, etc. Então, em primeiro lugar, acho que é analisar a legislação com esse olhar, porque também de nada adianta a gente ter uma legislação nova, termos atos infralegais novos e tentar interpretar isso como uma cabeça velha, né? A gente tem que mudar a interpretação, o nosso olhar para esse mundo que se discute na nossa frente. E o principal eu vou dizer o problema, mas a principal questão desses produtos nesses ambientes digitais é que eles podem assumir diversas feições em diversos momentos, e vai depender muito do corte que você vai usar para analisar, né? E aqui, até aqui fazer um destaque: todas essas minhas ponderações, eu sou apenas o porta-voz de pesquisas que eu desenvolvo com o meu irmão, Daniel de Paiva Gomes, que também é meu sócio, conselheiro da ABCripto. Então, ele tem um termo que ele utiliza, que tokens, muita coisa na criptoeconomia, tem uma função camaleônica, né? Um exemplo prático aqui: a gente sabe que nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte dos cards de beisebol, né? E qual foi a grande ideia de um modelo de negócio lá fora? Foi emitir NFTs, e cada NFT seria um card, né? Só que aconteceu, a forma de comunicação desses NFTs fez com que a autoridade reguladora entendesse que se estaria diante de um valor mobiliário, na modalidade contrato de investimento coletivo. Então, você só pode oferecer um produto desses desde que você esteja devidamente regulado, desde que você esteja devidamente autorizado. Mas vejam, sob uma perspectiva, aquilo seria um NFT que faz referência a uma imagem. Ok, mas a forma adotada para a comunicação em relação ao público distorceu a sua função e fez com que ele assumisse outra feição. Então, eu acho que,
embora a gente esteja numa zona cinzenta, muitas vezes a gente não sabe se é um valor mobiliário, se vai a CVM regular, se vai ser algo do Bacen, também a gente dá um passo para trás e saber categorizar muito bem o nosso produto, né? Então, ao idealizar um projeto cripto, ao você pensar em utilizar tokens no seu projeto, você realmente fazer essas perguntas. Eu preciso de um token para o meu projeto? Ou eu só quero fazer aqui, ter uma coisa no hype, né? Acho que essa é a primeira ponderação. E a segunda ponderação seria, nós temos orientações, embora genéricas, né? Nós temos algumas orientações, nós temos o parecer de orientação 40 da CVM, nós temos os ofícios 4 e 6 da CVM, que já dão um grande norte dos critérios que a gente utiliza para qualificar juridicamente um token, né? E isso você consegue trazer segurança para o seu projeto. A gente tem a Receita Federal que vai regular uma parte específica, que é a tributação, e quanto à tributação acho que não tem muita discussão, a gente vai cair muito numa discussão do tipo, se eu estou diante de uma renda fixa, se a cessão temporária de criptoativos, que a Receita Federal já analisou, vai resultar na qualificação como tributação exclusiva na fonte, ou, eventualmente, cessão temporária de criptoativos vai abranger staking também. Na minha visão, aí cabe uma ponderação. Uma coisa é cessão temporária, tal aluguel, né, para quem entende que isso seria um modelo de produto. Outra coisa é você lidar com o staking enquanto um método de validação de transações, de um protocolo específico, etc., como, por exemplo, o protocolo Ether. É uma coisa totalmente diferente. E a abordagem da Lei 14.478 de regular, como eu havia dito, os participantes, os prestadores de serviços de ativos virtuais e os tipos de licenças que serão outorgadas para cada participante em função da atividade que desempenha naquele ecossistema. Então, na minha visão, o Banco Central ele foi muito feliz, a gente consegue ver isso na consulta pública, de identificar qual tipo de licença você vai ter para qual tipo de participante. Porque esse é um ponto relevante. A criptoeconomia ela é muito singular. E, sendo singular, não adianta adotar uma abordagem estanque para dizer todos os participantes, todos os prestadores de serviços de ativos virtuais são dessa forma, serão regulados dessa forma. Você tem diversas atividades na criptoeconomia e você vai ter que ter esse olhar de categorizar muito bem. E isso, na minha visão, foi o que está sendo construído pelo Bacen de uma maneira muito acertada e que precisamos ter esse olhar também ao delimitar qual norma eu vou aplicar, porque o Borges pode concordar comigo, hoje, não dá, na verdade, muito antes da Lei 14.478, não dá para dizer que cripto não era regulado, né? Talvez não tivesse uma regulação específica, né? Mas sempre foi. Um exemplo, plataformas metaversiais, o hype do metaverso, né? Eu tenho uma plataforma metaversial que vai permitir transações hiperblaster, atômicas, transnacionais, fronteiriças, etc. Quem sou eu no aspecto jurídico? Um provedor de aplicação. Quem responde isso? Marco Civil da Internet. Então, acho que antes a gente tinha uma dificuldade em entender qual legislação eu vou aplicar. Hoje, a gente já começa a ter uma orientação do tipo, eu já sei para onde correr, né? Então, me parece que a gente tem que ter um olhar muito mais macro, uma perspectiva mais transdisciplinar de tudo isso, do que tentar categorizar por caixinhas. E até só pegando um gancho disso, Eduardo, que você falou que é super interessante, porque também, de fato, a gente não precisa ter uma regulamentação específica para cada coisa, senão o mundo fica absolutamente inviável, né? Se eu depender de uma regra específica para qualquer modelo de negócio novo, a gente tem as regras gerais, os princípios norteadores do direito que já trazem ali as regras. Então, é o que você bem colocou, muito antes da regulação, a gente já tinha regras que já eram observadas pelos principais players, enfim, até a Bcrypto sempre fez um papel importante nesse sentido de esclarecer, enfim, trazer ali uma luz ali para os players que tinham uma certa dúvida em relação a como se colocar aí nesse mercado, né? Já até devolvo para você, viu, Jorge, mas a sua fala me lembrou que lá em 1995, 94, quando teve a revolução da internet, as coisas começaram a vir com maior força, tem um professor americano que ele trouxe a teoria da lei do cavalo, né, the law of the horse, e ele trouxe esse questionamento, será que a gente precisa regular tudo que envolve cavalo? Ou seja, corrida de cavalo, acidentes decorrentes de atos praticados por cavalos, leilões de cavalos, ou, na verdade, a gente precisa regular e fortalecer questões mais gerais,
Então, naquela época, a preocupação muito era a propriedade intelectual, né? Então, será que a gente não tem que ter um arcabouço mais genérico e forte e eficaz para regular isso, ao invés da gente ficar categorizando tudo em caixinhas? Porque, na minha visão, quanto mais você tentar categorizar e aprender os fenômenos, mais você vai atrapalhar a inovação, porque você vai começar a criar regras que, ao final, vão resultar em distorções. E ninguém quer que legislação e regulação seja distorsiva, né? Ou seja, a lei não deveria ser um elemento para eu agir de determinada forma ou não, né? Pensando no tributário, uma tributação específica não deveria me motivar a adotar outro comportamento, porque a legislação deveria ser neutra, né? Mas muitas vezes não é o que ocorre. E acho que, felizmente, hoje, na criptoeconomia, a gente não vai correr esse risco. Perfeito. E acho que todo excesso também você cria um paralelo, né? Você tem uma informalidade, você cria ali um outro setor que todos perdem, né? A economia formal, a poupança popular, enfim. Bom, a gente aterrissou aqui desde a inovação até essa visão sua muito bem colocada aqui. Vamos para o dia a dia, já aterrissando um pouco aqui para... eu vou provocar aqui o Rodrigo, né? Quais pontos críticos devem ser observados em contratos e compliance para empresas que atuam com blockchain e cripto, fazendo aqui um pouco mais digerido aqui a nossa regulamentação. Hoje, Jorge, a gente é curioso até a gente falar, quando o mercado, alguns anos atrás, a gente tinha uma incerteza muito grande de como, e até era o questionamento de muitos clientes, quais eram as preocupações que se deveriam ter, principalmente em relação a compliance, para operar de forma regular. E acho que a gente começou a ter algumas clarezas do regulador lá atrás, quando a gente teve a Instrução Normativa 1888 da Receita, que ela já trouxe ali alguns requisitos básicos que eram necessários de informações que deveriam ser coletadas pelas plataformas para que ele pudesse ali, enfim, operar de forma regular. Então, a gente começou a ter o primeiro standard ali de compliance regulamentar a ser observado pelas plataformas. De lá para cá, a gente teve, infelizmente, o mercado sofreu muito com os esquemas e muito decorrente de se aproveitar o hype, a subida muito vertiginosa dos ativos virtuais e frente ao desconhecimento do grande público. Então, foi uma onda de pirâmides financeiras que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos, e assim, é uma tendência que, infelizmente, a gente ainda está longe de acabar. Mas a gente vê cada vez mais, com o avanço da regulamentação, esses critérios de compliance sendo mais determinados. Então, hoje, as principais plataformas em operação, a gente tem tanto questões de KYC, então análise do perfil do cliente, para verificação da possibilidade de liberação de acesso, limite de operação, e o que a gente chama do KYT também, que é a verificação das transações. Então, muita gente fala que o mercado cripto ele é utilizado para lavagem de dinheiro, para coisas negativas. De fato, assim como qualquer outro mercado, existem os maus atores. Mas o mercado cripto, eu diria que talvez ele seja um dos piores para você utilizar para isso, porque a tecnologia embarcada ela é tão grande, com a rastreabilidade dos ativos, que hoje, em termos de compliance, até a gente teve um painel bem interessante no começo da tarde sobre isso, que você tem formas de rastreio, você tem empresas hoje especializadas que trazem um grau de observância ali em relação ao cumprimento dessas regras muito grande. E agora, além da Lei 14.478 e também com a resolução do Banco Central, a gente acaba aumentando ainda mais esses quesitos de compliance. E a gente tem visto muito aquele movimento ordenado lá do GAFI, que é o grupo de combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, que ele já traz também ali alguns outros requisitos que devem ser observados. Então, eu diria que hoje o mercado ele já tem um padrão de compliance muito elevado. Claro, estou falando dos principais players, mas a gente vê, em alguns casos, um cuidado muito maior até do que a gente tem com algumas fintechs, com algum mercado que, apesar de ser mais maduro do que o mercado cripto, apesar de já ter uma regulamentação há mais tempo, por questão tecnológica e até pela questão da característica de rastreio das operações, o mercado cripto ele tem um viés muito forte em relação à compliance e até vale dizer que hoje teve a premiação aqui de
o selo AB Cripto aqui para as empresas aqui que cumprem o mais alto requisito de compliance em relação à sua atuação. Então, a gente vê de novo o mercado se unindo e mostrando que essa é uma questão fundamental para trazer segurança ali para os usuários, que é o que os usuários hoje buscam muito, a segurança, ainda mais no momento que a gente tem de alta do Bitcoin, que volta aquela loucura que a gente estava com saudade, né, desde 2017, né, esse momento, e a gente vê a preocupação que se tem, enfim, com isso, e de novo, esse papel importante aí da AB Cripto com o selo, que é mais um diferencial para a gente ter uma autorregulação em relação ao compliance. Obrigado, Rodrigo. Sem dúvida alguma, muito importante essa autorregulamentação e toda essa custódia, né? Acho que é o grande diferencial do mercado de cripto aqui, não só no nosso país, mas no mundo. Bom, trazendo aqui de volta para o Edu, você comentou aqui das discussões atuais, né? E até vou trazer aqui, pedir para você falar um pouco da consulta pública aqui da Receita Federal, mas continuando aqui na evolução, né? Desde a inovação, passando aqui pela compliance. Eduardo, como as empresas que operam criptoativos podem se preparar para atender as demandas regulatórias de uma forma segura e eficiente? Citando até a própria autorregulamentação aqui do Rodrigo. Bom, eu acho que essa pergunta toca uma preocupação válida que todos os players possuem, que seria o tamanho da regulação a que eles estarão submetidos, né? Porque existe essa premissa de que o mercado cripto propicia muitos ilícitos e etc., né? Existe essa premissa, infelizmente, ela é muito, muito em vigor aqui no Brasil. Mas é curioso a gente perceber que todo negócio hoje desenvolvido em um ambiente digital sempre vai estar submetido a um maior grau de risco quanto à lavagem de dinheiro. Não é o cripto, né? Hoje a gente tem IA, deepfake, etc. Hoje, quantas vezes a gente não presencia abertura em instituições financeiras consolidadas de contas que não deveriam ter sido abertas, e passou pelo KYC, KYT, KYP, KY tudo, encontramos um erro aqui, identificamos uma falha e vamos reparar. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência de que a escalabilidade trazida pelo digital é para o bem e para o mal, né? E não afeta só um setor que está surgindo agora, que é o cripto, afeta tudo e todos de maneira indistinta, né? Então, os cuidados, né, que a gente poderia aqui listar são todos aqueles que qualquer empreendedor e empreendedora já está adotando. Então, a política de compliance, né, adoção aí de ferramentas efetivas de KYC, que isso é negociável, e também ter em mente que, embora você adote essa ferramenta, você também não vai estar livre, assim como os outros também não estão livres. Então, a regulação, mas também vamos com um pouco de calma para também não entrar numa paranoia de que só porque eu lido com cripto eu estou mais propenso a ter algum tipo de problema, né? E acho que é uma orientação que a gente lá no escritório vem dando aos clientes se você vai aplicar para uma licença Bacen, se você vai pleitear algo perante um regulador, veja muito bem a sua contabilidade, porque a gente sabe as dúvidas contábeis que existem em relação a como que eu vou tributar a venda de um token, se eu vou tributar isso como estoque, como ativo intangível, se eu atuo na modalidade de um Commissionary Agreement, se eu não atuo, entender como que você vai aplicar essas regras contábeis, porque se você não tiver uma auditoria da sua contabilidade, eu acho muito difícil você conseguir uma licença. É muito fácil a gente olhar os outros players que foram sendo regulados ao longo do tempo. 12865, instituições de pagamento. O que a gente teve? A gente teve uma régua alta de maneira proporcional aos players que precisavam entrar nesse tipo de mercado em função do risco. Então, se a gente começa a olhar, a régua que vem sendo estabelecida é muito, muito similar, proporcionalizada ao volume de operações, à quantidade de usuários, ao risco envolvido. Então, eu acho que muito do que a gente vê em outros setores, a gente consegue adotar como sempre foi, né? Então, talvez eu tenha uma fala um pouco mais cética, mas eu entendo que cripto, a tecnologia, ela garante escalabilidade, mas tem muita coisa que não dá para a gente dizer que, não, isso é novo, não vai ser aplicável a mim. No caso da consulta pública do Bacen, a gente parte da premissa de que vai ser necessária a adoção do plano de contas COSIF.
Então, não adianta falar, não, a minha instrução, a minha regulação não disse expressamente. Mas alto lá, né? Veja que tem outra aqui regulamentação mais genérica que vai te abarcar. Então, adoção de plano de contas COSIF, não tem jeito. E um ponto, Eduardo, o momento que a gente está agora ele é benéfico para a preparação pelo seguinte, que acho que pouca gente lembra, né? Então, a consulta pública que está aberta agora, diferente daquela de janeiro, ela já traz uma minuta da resolução. Então, a gente já consegue entender qual é o norte que o Banco Central pretende implementar em relação aos critérios para a obtenção da licença. Espera-se que eventual mudança decorrente das contribuições do mercado não seja algo que vá alterar por completo ali a resolução do Banco Central, é um ajuste fino. Então, é um momento propício, e a gente tem feito isso lá no CBA, falado muito com os clientes, que é o momento de você se preparar, organizar a casa, já pensando como se aquele texto fosse a resolução final. Então, enquanto você analisa, entende quais são os pontos ali que você pode contribuir com o Banco Central para uma melhoria do texto normativo, é você já fazer o dever de casa, já começar a olhar a contabilidade, já fazer todo esse trabalho preparatório antes, do capital social mínimo, etc., para quando chegar o momento da publicação da resolução, você estar apto para poder pleitear a licença. Então, a gente tem um momento, agora, parece longo, mas ele passa muito rápido, que a gente tem até fevereiro aí o término da consulta, né? E se a gente for até pensar que essa é praticamente o que teremos de versão final, é muito importante a gente também ver como os outros países vêm atuando, porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, regulation by enforcement, está errado, eu te puno, e uma penalidade muitas vezes desproporcional. Aqui no Brasil você tem consulta pública 1, colhe as informações, pessoal, essa aqui é a minuta, o que vocês acham? De novo, então você consegue ver qual é a postura do regulador. Então é aquela coisa, o Brasil tem suas jabuticabas, mas no contexto da criptoeconomia eu gosto de jabuticaba, eu prefiro que seja dessa forma. Então, essa adoção muito mais preventiva que os reguladores adotam, pareceres de orientação, por exemplo, da CVM, os ofícios, solução de consulta da Receita Federal, eu acho que é o melhor caminho. Então, dizer que não tinham sinais para você já se antecipar e estar em compliance, em conformidade com o que vai vir, eu tenho dúvidas. Eu acho que, na minha visão, os sinais sempre existiram. Perfeito. Acho que a criação do marco regulatório, né, do ecossistema de cripto, acho que ele tem sido muito feliz ali pela diversidade de reguladores, né? A gente tem a Receita, você tem aqui o Banco Central e a própria CVM aqui, com profissionais muito capacitados e que, de fato, se envolveram e investiram bastante tempo no conhecimento, né? A gente teve um painel aqui mais cedo, né, o juiz comentando que, não, eu vejo o passado, né, o futuro é com vocês. Eu acho que a gente tem sido muito feliz de ter essa abertura, esse diálogo para poder se posicionar através desses diversos instrumentos regulatórios. Bom, a gente começou com inovação, passamos aqui um pouco preparando o meio de campo aqui para atuação, para quem quiser competir aqui no mercado brasileiro, né, que tem aqui suas competências, seus direitos e obrigações. Olhando aqui um pouco a questão jurídica, né, então acho que é importante que eu trago a pergunta para o Rodrigo. Como que os avanços, né, da criptoeconomia, né, da tokenização também, e dos contratos inteligentes estão desafiando o direito tradicional? Acho que é uma área que também tem ganhado bastante atenção. Até pegando o gancho do que o Eduardo comentou antes, quando a gente fala de tokenização, a gente teve o parecer de orientação 40, ofício 4 e 6 CVM, porque eu gostei do termo do teu irmão, lá do token camaleão, porque, de fato, o ponto muito importante é a gente entender a natureza jurídica ali do token que está sendo colocado a mercado. E por que isso? Se esse token tiver natureza de valor mobiliário, ele não está sujeito à Lei 14.478 e não está sujeito à regulamentação agora do Banco Central. Ele está sujeito às regras da CVM. E a CVM, tal qual o Banco Central, tem adotado uma postura de diálogo com o mercado, de entender quais são os movimentos e o que o mercado está buscando. Até ontem, se eu não me engano, saiu uma reportagem no Infomoney falando que o mercado de tokenização de valor mobiliário no Brasil atingiu 1,1 bilhão de reais captados. Então, mostra a pujança desse mercado, apesar de ele estar dando os primeiros passos, né, e com todas as limitações
que a gente vê. Então, o mercado de token hoje, ele acaba se tornando uma realidade quando a gente olha o token de crédito, pautado ali na resolução CVM 88, que é o do crowdfunding. Então, que a gente tem ali uma limitação do valor de captação que você pode realizar com essa emissão de tokens, que é de 15 milhões por emissão, e ela pode ser realizada apenas por plataformas de investimento participativo autorizadas pela CVM, como elas podem utilizar um sistema próprio. Hoje a CVM, desde da manifestação do ofício 4, ofício 6, ela trouxe ali esse caminho da securitização via tokens como um caminho viável para a colocação a mercado desses tokens de crédito. O ponto que a gente tem é, apesar de ter um caminho jurídico, a gente tem o desafio, que é o que vem sendo muito conversado com a CVM, de alteração dessas regras, porque quando a regra do crowdfunding foi feito, ele foi feito focado na emissão de valor imobiliário por startups. Então, por isso tem a limitação do valor, tem uma janela de 120 dias entre uma emissão e outra, e quando a gente olha crédito, isso acaba não fazendo muito sentido. Então, hoje o que está em pauta é muito a discussão do aumento do valor de 15 milhões para 100 milhões de reais, o que destravaria bastante esse mercado, acabar com a janela dos 120 dias. Então, e vejam assim, que é um movimento coordenado, né? Então, a gente tem o Banco Central regulamentando as plataformas, as VASPs, né, as exchanges, e a gente tem a CVM, por outro lado, olhando a questão da tokenização por duas vertentes. Primeiro, pela CVM 88, e segundo, pelo sandbox regulatório, que a gente não pode esquecer que existe hoje um ambiente regulatório experimental em condução ali pela CVM, que está testando ali um mercado secundário de tokens de valor imobiliário. Então, de novo, diferente do que até o Eduardo comentou que nos Estados Unidos acontece, que o regulador ele vem pela punição, aqui no Brasil o regulador está interessado em conhecer a inovação. Ele está abrindo portas para o mercado, para que o mercado venha discutir, propor novas regras, enfim, e tentar utilizar os benefícios dessa nova tecnologia no crescimento e desenvolvimento desse mercado, gerando maior liquidez. Acho que não sei se o Eduardo concorda com essa... Não sei se o Jorge quer... Não, por favor. Não, eu concordo. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com alguns discursos do tipo a Lei 14.478 é inconstitucional, a regulação vai matar o mercado. Eu sou um pouco mais cético em relação a isso. A gente vai ter mudanças com a regulação. A gente talvez tenha um nivelamento, o mercado vai caminhar para um lado, mas os players que já estão aí operando há muito tempo, a nossa lei ela foi benéfica em relação a esses players, porque você tem o tal do período de graça. Quem está operando já e realizando operação com cripto vai ter um procedimento de licença totalmente diferente. Por quê? Porque não quer travar a operação. Então, dizer que essa regulação não é pró-inovação, quem é a favor dessa legislação não conhece o mercado. Eu tenho muitas dúvidas. Tá? Eu sou bem reticente, o Borges sabe desse meu posicionamento, porque... Vou trazer até o exemplo da Receita Federal, né? Muita gente dizia, só passou a ser obrigado a declarar cripto com a IN 1888 de 2019. Mas sempre existiu uma cláusula geral de que qualquer ativo que você adquira, cujo custo de aquisição seja R$5.000, você sempre esteve obrigado a declarar. Então, talvez, o que nos falta é clareza, não norma. E aí, nessa clareza, o que acontece? O regulador sente necessidade de fazer ajustes finos em função da dinâmica de mercado. Essa, na minha visão, é uma boa legislação, que ela olha para o mercado, vê a legislação que já existe, 120 dias, que você comentou da resolução do crowdfunding, que ele vai ver, não, olha, na tokenização, considerando a dinâmica desse mercado, 24/7, etc., pode não fazer muito sentido, vamos fazer um pequeno ajuste quando envolve esse tipo de tecnologia. Mas, por outro lado, a gente não pode ir, como tem alguns PLs que querem regular, por exemplo, lei de acesso à informação, querem alterar a lei de acesso à informação para dizer que pode utilizar blockchain. Mas precisa de uma alteração dessas? É tudo tecnologia, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não está regulando tecnologia, a gente não tem que regular tecnologia na minha visão, a gente regula mercado, e o mercado você regula para garantir segurança ao público consumidor. Tá? Perfeito, Edu. Bom, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, volto para você, Edu, como eu comecei com o Rodrigo. Bom, olhando aí para frente, né, qual a principal prioridade para consolidar uma economia digital segura no Brasil, especialmente no mercado de criptoativos? Principal dificuldade.
Eu acho que a principal dificuldade é, em primeiro lugar, entender que cripto é infraestrutura, não é só para produto financeiro, né? Não se resume a isso. Segundo, entender que a regulação ela está aí há muito tempo e que você consegue se conformar a ela com medidas preventivas, né? E ter muita clareza quanto ao seu projeto. E, independentemente de você utilizar alguma solução Web3, não colocar complexidades. Então, eu penso que um sucesso de um projeto na criptoeconomia é você encarar com muita simplicidade. Então, será que vale a pena você ter algum tipo de ação envolvendo token de utilidade que faça uso de criptografia e tecnologia de registro distribuído? Por quê? Porque a contrapartida disso vai ser você ter que cumprir o dever da IN 1888, sendo que se você não fizesse dessa forma, você não teria uma obrigação acessória a mais. Então, acho que é esse juízo de valor que a gente precisaria fazer. E, óbvio, né, pensando agora num aspecto mais do consumidor, e a Bcrypto tem esse papel muito relevante de educar a população, né? Porque a gente está vendo, né, o mercado de apostas, né, todo esse reflexo que também não estou aqui culpabilizando os players, né, mas acho que existe uma questão de educação para que as pessoas enxerguem o cripto como ela realmente é. Obrigado, Edu. Rodrigo, passando então para as suas palavras finais, Rodrigo, queria, a gente tem ali uma rodovia ainda, né, tanto do normativo legislativo, mas também dos infralegais. Como que você vê o futuro de cripto com essa consolidação ali, né, para a proteção, para a inovação, para manter essa chama acesa e a evolução dentro do ecossistema de cripto? Eu vejo o futuro, assim, eu vejo muito positivo o caminho que a gente está tomando. Então, a minha expectativa, olhando em termos de estrutura regulatória de mercado, acho que a gente está caminhando para algo muito positivo, seja pela resolução do Banco Central, que virá trazendo as regras para as plataformas, e seja também da expectativa que eu tenho dessas mudanças por parte da CVM, tanto pela experiência que ela está tendo no sandbox regulatório e quanto pela experiência aí da tokenização via CVM 88. Então, é difícil falar, porque eu sou daquela geração que o Brasil é o país do futuro e nunca foi, né? Então, é difícil a gente achar que agora é a bola da vez e alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, mas acho que o que está se mostrando ali, o cenário, é muito positivo da gente poder liderar até esse mercado, trazendo uma regulação que ela seja positiva e que ela permita o desenvolvimento do mercado de forma segura e transparente, como tem acontecido, mas é claro que a gente tem um caminho longo aí. Mas se a gente olhar tudo Drex, enfim, todos esses que vão se somando, a gente está criando uma infraestrutura e regulatória muito positiva para que a tecnologia, o mercado cripto, ele seja o novo padrão da indústria financeira. Perfeito. Pessoal, agradeço aqui em nome da Bcrypto a participação de todos vocês, aos nossos painelistas aqui, o Edu, o Rodrigo. Um excelente final de tarde, fim de feriado. E muito obrigado. E o nosso muitíssimo obrigada ao nosso moderador, Jorge, Eduardo, Rodrigo, pela participação nesse painel.